eu quero encorajar você a prestar bem atenção nessa mensagem, porque essa mensagem é uma mensagem que nós podemos levar para a nossa vida toda. É uma mensagem que não vem apenas para ser entregue num domingo à noite, e nós muitas vezes nos acostumamos a isso, a ouvir uma palavra e até gostarmos, até acharmos que é uma palavra que cabe a nós, mas quando chega na segunda-feira, parece que a palavra foi embora. E a palavra diz mesmo que existe um ladrão da semente. Então que você não deixe que essa semente que for plantada hoje no seu coração seja roubada, porque Deus quer trazer algo que vai impulsionar a sua vida. Amém? Convido a igreja a abrir a palavra, pegar em Êxodo capítulo 14, versículo 15. Começa-se um ano, né? Estamos já no quarto final de semana do mês, do ano. E no início do ano nós começamos com muitos sonhos, com muitos planos, com muitos projetos, dizendo de hoje em diante, a partir de agora, desse ano não passa, esse ano vai ser diferente, a minha vida vai ser diferente, os meus hábitos vão mudar, vou começar um regime, né? Mas aí vem, passou-se as festas de Ano Novo, né? A gente fala que vai fazer um regime quando está comendo um churrasco com a família, mas aí chega a segunda-feira, você dá aquela segurada e a fome aperta, e aí você tem planos e sonhos, mas as dificuldades vêm, os problemas vêm, e parecia que era tão fácil, parecia que era tão bom no nosso pensamento, no nosso planejamento, parecia que, nossa, se a gente conseguir fazer isso vai ser o nosso sonho, né? Se a gente conseguir o que a gente está planejando, esse ano vai ser demais, vai ser um ano maravilhoso. Mas aí nós nos deparamos com circunstâncias, com momentos da nossa vida que nos fazem muitas vezes desanimar e até mesmo desistir daquilo que nós havíamos estipulado, aquilo que Deus havia nos pedido ou até mesmo nos cobrado, né? Tem muitas pessoas que costumam dizer, Deus me puxou a orelha para eu fazer isso. E às vezes nós entendemos que Deus está nos chamando e às vezes nós até desejamos, mas algo ou algum momento da nossa vida nós nos deparamos com algo que vai nos parar, vai nos paralisar, nos prender, ou vai fazer com que nós coloquemos os nossos olhos em outras coisas e deixemos aquilo que nós queríamos e aquilo que Deus quer para a nossa vida. Por isso essa mensagem, não pare de lutar. Êxodo 14, 15 diz assim, disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel para marcharem. Essa passagem, a maioria conhece, onde Deus chama o seu povo do Egito, liberta ali da escravidão, derrama ali, faz ali os seus milagres, manda as pragas no Egito, e o povo sai com uma promessa, com um objetivo, com uma visão, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, essa era a promessa, esse era o objetivo. E eles caminhavam, mas eles não imaginavam, aquele povo não imaginava o que estava esperando no caminho para a terra prometida. E logo, eles se depararam com o mar à sua frente e os inimigos, os cavaleiros do faraó vindo atrás, tentando impedir que eles fujam para a terra prometida. Quero dizer para você que o mar, os inimigos, a circunstância, a dificuldade que eles estavam enfrentando não era a promessa de Deus, mas era o caminho, era o processo pelo qual eles deveriam passar para alcançar a terra prometida. As circunstâncias, dificuldades que nós enfrentamos, é permissão de Deus muitas vezes, mas não é o fim, é apenas o processo, é apenas um caminho pelo qual nós temos que passar. E aquele povo então, como eu falei, chegou ali motivado, mas de repente a circunstância fez com que eles desistissem. E eles disseram assim para Moisés, mas não havia sepulcros no Egito para que a gente viesse morrer nesse deserto? Nós não falamos para você nos deixar lá servindo como escravos? Quer dizer, eles começaram a querer negociar a promessa, a terra prometida, o presente, a visão que Deus tinha para a vida deles. Começaram a olhar para trás, começaram a desistir. Então Moisés disse, calma, eu vou conversar com Deus, eu vou buscar a Deus, e Deus vai nos dar uma resposta. E Deus disse assim para ele, por que você está falando comigo?
Fala para esse povo ir para frente. Fala para esse povo marchar. E você, pega o teu cajado, bate no mar e ele vai se abrir no meio. Quando nós olhamos a nossa dificuldade, aquele momento que nós estamos passando, que está tentando nos paralisar, na ótica de Deus, nós vamos sempre enxergar de uma forma melhor. Nós vamos enxergar maior, mais do que os nossos olhos naturais podem ver. Para eles, ou eles fugiam por um lado, ou eles se entregavam, mas a visão de Deus era abrir o mar. Então ali Deus interviu naquela situação e o povo pôde passar pés enxutos, como nós sabemos. Mas o que nós precisamos pegar aqui é que na tua dificuldade, você não pode deixar que ela tome o seu coração a ponto de você desistir, a ponto de você voltar atrás, a ponto de você abandonar a promessa, abandonar os teus sonhos, aquilo que você tem, aquilo que Deus tem para a sua vida. O que você deve fazer é olhar para Deus. E a palavra de Deus para você hoje e todos os dias das suas dificuldades e aflições é: marche para frente, conquiste, vai. O que às vezes a gente espera é que Deus diz: olha, eu entendo a sua dificuldade, fica aí mesmo que eu vou te confortar. Ai, é tão bom um consolo, um conforto de Deus, mas Deus, Ele muitas vezes não quer nos consolar, Ele quer nos incomodar, para que a gente possa subir, para que a gente possa ir mais alto, para que a gente possa conquistar. Então essa é a palavra de Deus: não pare de marchar, vai para frente, continua, não pare de lutar. Essa é a mensagem para você. Quero compartilhar 3 motivos, principais motivos com a igreja, que nos fazem desistir, que nos fazem desanimar. Coisas que nós percebemos caminhando com a igreja, conversando com os irmãos. Nós percebemos alguns motivos que fazem as pessoas desistirem dos seus sonhos e desistirem principalmente dos sonhos de Deus. O primeiro deles é ignorar a minha parte. Gostaria que você abrisse o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. 2 Reis 4, de 1 a 7, uma história também conhecida. O homem de Deus, o profeta Eliseu. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Diz-me, que é o que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. O evangelho hoje, muitas vezes as pessoas cristãs, o evangelho tem sido pregado de uma forma que muitas vezes, de alguma forma, ilude as pessoas. Como se a oração do pastor fosse tudo na sua vida. Pastores e missionários vão orar sempre pela igreja, porque isso é a palavra de Deus e nós devemos fazer isso. Mas nós, como seres, como cristãos, como indivíduos, nós precisamos buscar ajuda nos nossos líderes. Mas eu quero dizer para você que às vezes as pessoas, elas, olha, ora por mim, e aí parece que aquela oração tem que mudar a vida da pessoa.
Mas quando você aconselha a pessoa, dando a ela passos práticos do que ela precisa fazer para ela vencer, para ela mudar, parece que aquilo não tem sentido, parece que aquilo não é evangelho, parece que aquilo não serve. Quer dizer, eu quero dizer para você que Deus trabalha em parceria com você. Deus, Ele age no impossível. Deus, Ele faz, Ele é o Deus que fez no passado, é o Deus que faz hoje, é o Deus que vai fazer amanhã, mas nós não podemos ignorar a nossa parte. Quando nós fazemos isso, nós nos frustramos. Aí nós ficamos com aquela crise, que Deus me abandonou, que Deus me deixou, que Deus isso, e parece que Deus é o culpado, mas e a nossa prática? Essa mulher estava com um problema, com uma necessidade. Eu creio que se você hoje não tem um problema, você tem uma necessidade. E nós muitas vezes nos chegamos aos nossos líderes, aos sacerdotes, buscando uma resposta. Foi o que ela fez, ela reconheceu a situação, ela disse: olha, o meu marido morreu, os caras estão vindo pegar os meus filhos, levar como escravo por causa de uma dívida, e eu não sei o que fazer, eu vim pedir ajuda. Eliseu não falou assim: eu vou fazer uma oração e vai ficar tudo bem. Eliseu disse assim: olha, o que você tem? Eu tenho só uma botija de azeite. Ele falou: é o suficiente. É o suficiente. Então você pega essa botija de azeite, você deixa ela lá e você vai atrás de vasilhas. Arruma um monte de vasilhas vazias. Não poucas, arrume muitas vasilhas. E aí ela trouxe aquelas vasilhas e os seus filhos ajudaram ela a encher as vasilhas. Quando acabou as vasilhas, acabou o óleo. O que isso significa? Que a mão de Deus estava ali presente, o milagre de Deus estava ali. Mas se ela não trouxesse vasilhas, ou se ela trouxesse apenas uma vasilha, se ela não seguisse, se ela não obedecesse a palavra do profeta, aquele problema não seria resolvido. Porque Deus não quis? Não. Porque nós muitas vezes não entendemos que nós temos uma parte, que Deus está conosco, que Deus age no impossível, mas o possível e o natural cabe a nós. E Deus está falando para você hoje: vai atrás de vasilhas. Interessante que essa mulher, ela trouxe muitas vasilhas, mas se ela trouxesse mais vasilhas, Deus derramaria mais óleo. Quer dizer, quanto mais eu busco, mais Deus responde. Se ela arrumasse 20 vasilhas, seriam 20 vasilhas cheias. Se ela arrumasse 50 vasilhas, seriam 50 vasilhas cheias. Mas se ela arrumasse uma vasilha, seria apenas uma vasilha cheia. Nós precisamos entender que Deus trabalha em parceria conosco. Amém? Que Deus está preocupado com o nosso sucesso, que Deus quer o nosso bem, mas que Deus não faz nada sozinho, que a oração faz parte da vida cristã. Os teus líderes vão vão orar por ti, vão te abençoar, mas você tem que fazer a sua parte. Quando alguém disser: olha, faça isso, é um conselho que eu te dou, quando um líder falar isso, meu querido, põe em prática, obedeça, porque é a voz de Deus dizendo: olha, vai atrás de vasilhas, porque o óleo deixa comigo. Você vai atrás das vasilhas, e o óleo sou eu quem faço. Então, o primeiro motivo que nos faz desistir é ficar naquela crise. Por que Deus? Mas sem entender que eu tenho a minha parte, e que nós trabalhamos em parceria com Deus, certo? Outro exemplo que eu gostaria de dar aqui é o exemplo de Davi. Davi, quando ele ia para a guerra, para a batalha, antes de ele ir para a guerra, ele consultava a Deus. E Deus dizia assim para ele: olha, vai, porque eu já entreguei os teus inimigos. Mas se ele ficasse de braços cruzados, dizendo: não, mas já ganhei, então vou ficar aqui. Deus já havia dado a vitória, mas ele tinha que sair de casa, ele tinha que ir à luta. Você, como filho de Deus, a vitória é uma questão de tempo. A vitória é uma questão de tempo. Basta você ir à luta e não parar de lutar. Outro exemplo é o exemplo de Naamã, capitão do exército sírio, que foi diante do profeta Eliseu também. Ele chegou lá com lepra, e aí ele foi consultar o profeta, e ele imaginava que o profeta fosse prestar honra, colocar a mão nele e ele fosse curado, como nós muitas vezes esperamos, né? Que o pastor venha, põe a mão na cabeça e pronto. Mas ele mandou o seu servo, Eliseu mandou o seu servo falar para ele: vai lá no Rio Jordão e se banhe 7 vezes. E aquele homem saiu indignado, falou: meu Deus, eu sou um homem honrado, eu imaginei que ele ia lá, ele ia prestar honra, ele ia pôr a mão em mim, eu ia ser curado.
Mas não, ele me mandou me banhar num rio sujo. E aí o servo dele falou assim: meu senhor, se ele mandasse fazer uma coisa difícil, você ia fazer. Mas ele te pediu algo simples, por que não fazer? Então ele parou ali a sua carruagem, seu carro, desceu o rio, obedeceu a voz do profeta e foi curado. A ação de Deus na vida dele dependeu da obediência dele à voz de Deus. Na nossa vida é assim. Existe a sua parte. E quando você faz a sua parte, vem a bênção de Deus sobre a sua vida. O segundo motivo que nos faz desanimar é não entender que os obstáculos fazem parte do caminho e do processo. Como eu falei, o mar e os inimigos e o deserto não era a promessa, mas era o processo, era o caminho pelo qual o povo teria que passar. Hoje, tem sido pregado o evangelho onde vem para a igreja, vem para Jesus e os seus problemas irão acabar. Jesus nunca falou isso, esse evangelho não existe. E as pessoas vêm para Jesus por causa dos problemas. E nós muitas vezes nos achegamos a Jesus com o coração contrito justamente por causa dos problemas. Mas nós não aceitamos a Jesus por causa dos nossos problemas. Nós aceitamos a Jesus porque Ele nos salvou, porque Ele nos amou. Essa é a essência do evangelho. Jesus não falou assim: olha, vem, que vocês não vão ter problema. Pelo contrário, Ele disse: vocês vão passar por aflições. Existe problema? Sim. Existe sim. Mas a promessa dele não era que não existiria problema. A promessa dele é que Ele estaria conosco. Entende a diferença? E aí a gente vê muitas vezes pessoas frustradas. O cara se converte e ele fala assim: poxa, tinha um rapaz lá em Toledo que falava assim: eu me converti, e aí eu vim para a igreja, mas aí agora só furo o pneu da minha moto, e eu quase morri, e meu emprego não está dando certo. E são coisas, meu querido, naturais da vida. São coisas do dia a dia. São coisas que acontecem com todos os mortais. São coisas naturais da vida. Às vezes uma doença é uma permissão de Deus para te tratar também. Às vezes é algo que Deus permite. Existem coisas que são naturais, que fazem parte da sua vida, que não é porque você é cristão que você não vai ter problema, mas nós temos que entender que Deus, o Senhor, está do nosso lado. Uma frase que o Senhor me deu que eu quero deixar contigo hoje é que se Deus está do seu lado, não existem motivos para desistir. Nada do que acontece na sua vida é suficiente para te desanimar ou te desamparar a ponto de você desistir do teu sonho, desistir dos sonhos de Deus para a sua vida. Mas nós precisamos entender que tudo isso que nós passamos, talvez você começou o ano dizendo: de hoje em diante eu tenho esse objetivo, mas talvez até hoje você já se encontrou, já se deparou com situações onde o mar estava à sua frente, onde os inimigos vinham atrás e você desistiu. Mas eu quero dizer para você que esse é apenas o meio do caminho, é apenas o processo, não é o fim. Não é o fim de tudo. Às vezes nós pensamos que, poxa, cheguei até aqui e agora, como aquele povo diz, cheguei até aqui para morrer no deserto. Não é isso que Deus planejou, preparou e sonhou para nós. Então o primeiro motivo é ignorar a minha parte, o segundo é não entender que os obstáculos fazem parte do caminho, é o processo. No sentido de que isso muitas vezes nos frustra, porque nós, quando deparamos com um problema, nós ficamos: cadê Deus? Por que isso? Por que aquilo? E por que aquilo outro? E eu vou à igreja, eu busco a Deus, mas por que isso acontece? Mas por que isso acontece? Mas quando eu entendo que isso é apenas o caminho, que isso é apenas o processo, eu sei que depois daquela situação eu vou alcançar aquilo que Deus tem para mim, aquilo que eu mesmo coloquei como um objetivo de vida. É apenas um momento, é apenas um processo, é apenas o caminho, não é o fim. Amém? Terceiro motivo que eu gostaria de compartilhar são as nossas razões. Lucas 9, 59 e 62. O título ali do contexto diz assim: Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. Diz assim: a outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa primeiro despedir-me dos de casa.
Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Terceiro motivo pelo qual nós muitas vezes desistimos são as nossas razões. Essas pessoas que queriam seguir Jesus, eles não tinham motivos banais para desistir, ou para esperar um pouquinho. Ele falou: olha, eu preciso sepultar o meu pai. Ele não falou assim: olha, eu tenho um time de futebol, por isso eu não vou no PG, eu não vou na igreja, eu tenho o Fantástico para assistir. Não é isso, não são motivos banais. Ele apresentou motivos reais. Eu tenho que sepultar o meu pai, eu tenho que me despedir dos de casa, para ele saber pelo menos que eu estou indo embora, né? São motivos reais. E o que Jesus estava querendo aqui afirmar é que eles iriam passar por momentos de luta, por momentos de dificuldade. Jesus queria provar se eles realmente queriam seguir a Jesus. E Jesus deu uma dura neles. Deu um chega para cá, para ver se eles realmente estavam dispostos a seguir Jesus. Nós vemos muitas pessoas frustradas em seus sonhos e nos sonhos de Deus, por causa das suas próprias razões. Do que adianta morrer certo, não é verdade? Quem anda de moto sabe que se vir uma carreta aqui, e você estiver na tua preferência, você estiver certo, e ela estiver entrando, você dizer: não, eu vou porque eu estou certo. O que adianta morrer certo? Você está certo, mas se ela te pegar, é bem provável que você vai morrer. Assim é na vida com Deus. Do que adianta morrer certo? Muitas vezes você tem razão, porque muitas vezes realmente as pessoas falharam com você. Líderes, pais, filhos, e você se frustra, e você está certo, e parece que quando a gente está certo é pior ainda, né? Porque aquilo dói mais ainda, aquilo é pior ainda, parece que eu estou certo, e nós estamos indo para a morte, certo, estamos certos, mas estamos indo para a morte. E aí nós desistimos do ministério, desistimos do chamado que Deus tem para nós, dos sonhos que Deus tem para nós, da família, do relacionamento, porque eu estou certo, minha esposa está errada. E assim é no nosso dia a dia, no trabalho, em todas as áreas. Nós não abrimos mão das nossas razões, e muitas vezes as nossas razões, nós estamos certos, mas elas estão nos levando para a morte. Não importa se você está certo, você tem um líder pelo qual você deve se submeter, você tem pais a obedecer, você tem uma esposa para honrar, você tem um marido para se submeter. Existem princípios que não podem ser deixados simplesmente porque eu estou certo. E principalmente o teu sonho, o teu objetivo e os sonhos de Deus na sua vida não podem morrer porque você está certo. Porque o teu líder te machucou e você está certo, e ele está errado. Ou teu amigo te traiu e você está certo, e ele está errado. Isso faz parte da vida cristã. Eu lembro quando, logo que começamos o trabalho com os jovens lá em Toledo, o meu melhor amigo, a pessoa que eu gastei tempo para evangelizar, discipular, aí o cara estava lá ministrando louvor, dirigindo PG, aí por causa de um outro cara, ele chegou um dia para mim e falou assim: daqui em diante, para mim você acabou. Eu falei: cara, estou começando agora, e achava que esse cara ia me ajudar. De repente vem aquela rejeição, aquele problema, e eu não sabia nem o que eu tinha feito para ele, e eu estava certo. Mas eu não podia deixar aquela rejeição tomar conta do meu coração, dizer: não, se é assim o ministério, se a rejeição vai vir, se as mágoas, os traumas vão vir, e eu vou abrir mão simplesmente por causa de um momento assim. Quer dizer, nós não podemos deixar que esses momentos de rejeição, momentos onde nós somos chateados, magoados, traídos, ofendidos, deixam tomar o nosso coração, e você morra com razão. De que adianta morrer certo? Então, os 3 motivos principais pelos quais nós desistimos do plano de Deus é ignorar a minha parte, não entender os obstáculos como parte do caminho, e o terceiro, as suas próprias razões. Não adianta morrer certo.
Eu gostaria de concluir essa palavra falando sobre Neemias. Esse homem foi levantado por Deus com o objetivo de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele estava numa terra distante, ele sabia que uma parte do povo havia voltado do cativeiro, estava lá, mas ele soube que o muro estava derrubado, destruído. Então ele pediu permissão e foi para essa missão. A missão de reconstruir os muros da cidade. Então ele chega com essa missão, todo empolgado, motiva as pessoas, e ele falou assim: agora vai, agora esse povo vai andar. Mas de repente uns 3 camaradas souberam que eles estavam ali construindo um muro, então eles começaram com aquelas ameaças, dizendo: nós vamos atacar vocês. Então muitos do povo começaram a se atemorizar, e Neemias chamou todo mundo e falou: vem cá, é o seguinte, a situação é essa, os caras estão vindo aí, mas nós não vamos parar. Metade de vocês vão ficar com lanças e escudos nas mãos, e parte de vocês que carregam o material, vocês vão com uma mão fazer o trabalho e com a outra mão vocês empunham a espada. Quer dizer, nós não vamos parar. Aconteça o que acontecer, nós vamos lutar. A luta deles não era com o inimigo, a luta deles era reconstruir o muro. O inimigo é apenas uma distração para que você fuja da sua luta. O inimigo era apenas uma distração na vida de Neemias e do povo de Israel, para que eles desistissem, desanimassem da luta deles, do objetivo deles de reconstruir os muros da cidade. Mas eles não se deixaram abalar. Aconteça o que acontecer, nós não paramos essa obra. Com uma mão a espada, na outra mão nós trabalhamos, e é assim que nós devemos ir. Você, meu querido, não pare por nada. Se Deus está com você, não existem motivos para você parar de lutar, para você desistir dos teus sonhos e dos sonhos de Deus na sua vida. Em uma mão a espada, e na outra mão você continua, a outra mão você constrói os muros, na outra mão você trabalha. O que isso significa? Que você não vai se deixar abalar pelas distrações, pelos inimigos que têm te cercado, pelas situações adversas da sua vida. Chegou uma ocasião em que 4 vezes chamaram Neemias para que ele deixasse a obra e fosse em um lugar onde eles estavam tentando tramar algo contra ele. E Neemias disse assim: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Quando os inimigos, as dificuldades da sua vida vierem, dizer: olha, vem cá um pouquinho descansar, deixa esse negócio de igreja, de Jesus, de chamado, de ministério, de obedecer a Deus, deixa esse negócio para lá um pouquinho, vem para cá. Você diz assim: eu estou numa grande obra, eu não posso parar, eu não paro de lutar, eu vou à frente, eu vou adiante. A palavra de Deus é marcha. Às vezes nós olhamos: Deus, mas essa situação, o que eu faço? E Deus fala: vai para frente. Mas como? Aí tem aquela música que diz assim: se o mar não se abrir, você vai andando por cima, mas não anda para trás, não abaixa a cabeça, não olhe para os lados, não se distraia com os inimigos, mantenha o seu foco, mantenha o seu objetivo. Neemias tinha os muros para reconstruir, Moisés tinha um povo para levar até uma terra. Qual é o seu objetivo? Você não tem um muro para construir, você não tem um povo para levar para uma terra, mas você tem sonhos, a sua família, um filho que você clama ao Senhor e parece que não tem jeito, os seus pais, que você ora por eles, a sua família, o seu trabalho, o seu futuro, os seus relacionamentos, o seu ministério, o seu chamado, os teus sonhos, são os teus objetivos, são os teus muros, é a terra prometida. Eu quero dizer para você que Deus se preocupa com os teus sonhos, e Deus, Ele é o primeiro a querer ver o teu sucesso, Ele é o primeiro. Por isso Ele vem para você e diz: olha, eu sei que você disse de hoje em diante, mas algo aconteceu que te desanimou, que fez com que você pensasse em desistir e voltar atrás. Mas Deus diz para você: marche, marche que eu vou abrir o mar. O seu papel é marchar, e o papel de Deus é abrir o mar. Mas nós não podemos olhar para trás. Para finalizar, abra sua Bíblia em Hebreus 10, capítulo 10, versículo 36.
Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Gostaria que você terminasse essa mensagem dizendo assim: perseverança, forte, perseverança é necessidade. A Bíblia diz que você tem necessidade, obrigação de perseverar em obediência à palavra de Deus. Vocês têm necessidade de perseverança, nós temos necessidade de perseverança, porque se nós continuarmos em obediência à palavra de Deus, nós vamos usufruir da bênção de Deus. Mas você precisa, é necessário perseverança, é necessário não parar de lutar, é necessário seguir em frente.